Bem, estamos aqui mais uma vez para poder dar sequência a esse projeto que tornou-se realidade, que é a Fábrica de Mentes Inquietas. E o objetivo realmente é trazer temas que possam ser de interesse de uma maneira geral da sociedade, da população, para que isso possa refletir positivamente na nossa sociedade, como eu disse anteriormente. Aqui estamos nessa coordenação desses trabalhos. Estou aqui acompanhado do Dr. Afonso Souza, que é médico, coloproctologista, que evidentemente já me disseram, e eu tenho prova disso, da sua eficiência nas mãos, na condição de cirurgião, e que realmente isso é um dom e não necessariamente uma formação. Mas quando se tem o dom com a formação de alto nível, aí evidentemente torna-se melhor ainda, e felizes são aqueles pacientes que têm a oportunidade de passar pelas mãos de profissionais no seu nível e na sua categoria. Quero também apresentar a professora Marlene. A professora Marlene, que já conheço há algum tempo, é psicóloga clínica, hospitalar, psicanalista, com atuação no Hospital das Clínicas e com especialização em cirurgia bariátrica. Ou seja, muitas vezes as pessoas querem perder o peso, mas não está preparada para o novo visual. Então, isso tudo é muito importante e este é o trabalho desenvolvido pela professora Marlene. E não poderia deixar de falar de mim mesmo. Eu sou Eli Alves da Silva, advogado com atuação na área trabalhista e na área de direito empresarial, com atuação com o escritório há 38 anos e também com uma vertente de atuação em Portugal, com o escritório em Lisboa. E, falando de nós mesmos, temos que fazer a apresentação das nossas convidadas de hoje, que evidentemente a mesa hoje está muito mais bonita, porque evidentemente nem só pela capacidade, mas também pelo visual. Estamos recebendo aqui duas profissionais que vão abrilhantar muito o nosso trabalho de hoje, e também diria feliz daqueles que tiverem a oportunidade de ter acesso a esse podcast através do próprio YouTube, para que realmente possam se deliciar de tudo aquilo que vai ser tratado aqui hoje, que é exatamente sobre a reprodução humana. Portanto, eu até já fiz uma brincadeira aqui, que a nossa sociedade tem mais, ou já tem ou vai passar a ter mais filhos de masturbação do que filhos de relação natural. Então, essa é uma primeira provocação que eu faço desde já. Mas estamos aqui com a doutora Luciana Leis, que evidentemente deveria ser advogada, juíza ou promotora, né? Ela é psicóloga, formada pela Universidade Mackenzie, também fez especialização em psicologia no Hospital das Clínicas de São Paulo, atuando na clínica de ginecologia e desenvolvendo trabalho junto a pacientes que enfrentam problemas de fertilidade. Também atuou como psicóloga responsável pelo serviço de reprodução humana no Hospital São Lucas. Enfim, o seu currículo é extenso, portanto, só por essas referências iniciais dá para ter uma noção da ampliação dos conhecimentos da doutora Luciana. E desde já nós agradecemos a sua presença, a disposição de estar aqui junto conosco. Temos também a doutora Karen Rocha de Paul,
Evidentemente que aí se permite fazer uma brincadeira, tem muito a ver com a própria atividade dela, que é de ginecologia e voltada para a reprodução humana. Brincadeira à parte, mas a coisa realmente é séria. Médica formada pela Universidade Federal de Uberlândia, também fez residência em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em reprodução humana pela Universidade de São Paulo, com experiência que, evidentemente, não é compatível com a aparência dela, porque aqui ela tem uma experiência de 25 anos em atendimentos a mulheres no SUS, convênio seguro de saúde particular, tem vários canais de informações de saúde. Então, doutora Karen, desde já, muito obrigado. Em nome dos meus colegas de bancada, agradecemos também a presença e a participação, e tenho certeza que será um momento de extrema ampliação de conhecimentos para quem já é da área, e para quem não é, obviamente vai ter a oportunidade de tirar várias dúvidas ou também poder satisfazer as suas curiosidades nessa área e nesse tema que nós vamos estar tratando. Portanto, desde já, eu posso já fazer a primeira pergunta? Sim. Então, engatando, eu perguntaria... Vai pedir autorização toda vez? Não necessariamente, mas é uma questão eu diria até de hierarquia. Apesar de eu ser o mais velho aqui... Pois é. Está de ordem, Vossa Excelência. Mas eu sou o mais novo da bancada. O lado advogado nunca para, né? Mas acontece o seguinte, é exatamente nesse sentido de que se essa área da reprodução humana assistida, ela tem se ampliado, e se isso tem a ver também no que diz respeito à preocupação da mulher, num primeiro momento, no que diz respeito ao seu desenvolvimento profissional, para depois vir se preocupar com a maternidade. Quer dizer, se isso realmente é uma realidade e quais são as consequências desse tipo de estratégia ou tipo de opção que as mulheres acabam fazendo. Então, fica aí, eu coloco essa questão para as duas e sugiro que a doutora Karen possa fazer, primeiramente, uso da palavra para responder essas questões. Tá, ótimo. Bom, obrigado pelo convite, fiquei muito honrada. E a questão da reprodução hoje, então, a gente vê uma mudança social. Então, a sociedade está mudando. Antigamente, a mulher nascia, crescia e era feita para casar. Na nossa sociedade era mais ou menos isso. Só que acontece que a mulher entrou no mercado de trabalho. E aí para entrar no mercado de trabalho, você entra para o estudo. E aí você vai postergando o sonho ou a realidade da maternidade. Então, o que a gente vê hoje é uma mulher que está estudando, está trabalhando, e depois ela vai pensar em fazer a sua própria família. E isso acaba trazendo o quê? Tempo. Isso toma tempo. Cada vez mais a gente fala mais de adolescentes de 20 anos, adolescentes de 30 anos. A mulher também. A gente vai envelhecendo e os nossos desejos de criar famílias vai sendo postergado, não é verdade? E essa postergação vai contra a natureza. Por quê? A melhor época para uma mulher engravidar entre os 25 e os 35 anos. Não é menos? Fisiologicamente falando, não. Não é dos 18 aos 23? Não, ainda você tem mais falhas de implantação, abortamentos e não está maduro ainda o sistema reprodutivo. É engraçado isso. Então, dos 25 aos 35, fisiologicamente é a época ideal do ovário. Antes disso, a gente tem mais aborto por falhas de genéticas e tudo mais. E depois dos 35, pelo próprio envelhecimento do ovário. Então, a gente tem essa janela de 25 a 35, onde a mulher está no auge da capacitação profissional, capacitação acadêmica. Então, você vê que tem uma disparidade aí. E aí, por isso que a gente está falando cada vez mais de reprodução assistida, que é a reprodução, que é o ter o filho com algum tipo de
de intervenção médica, seja com medicação, seja com ultrassom, seja com mudanças de comportamento, mas é um jeito... Não é que a gente fala isso que não é natural, porque natural continua sendo, que a gente, na reprodução assistida, a gente tenta fazer o mais natural possível. Aonde é que está faltando? É onde a gente vai entrar. Então, tratamento de infertilidade a gente quase não tem. A gente tem atalhos. A gente tenta imitar a natureza. E o que a gente vê é isso. Cada vez estamos envelhecendo mais para pensar no filho que a gente quer. Ou na família, em fazer as coisas. Porque hoje um filho não é barato. Então, não é só vou ter um filho e acabou, onde come 3, come 4, come 5, come 10. Não é assim mais. Tem escola, tem judô, tem piscina, tem natação, tem pedagogo, tem neuropsiquiatra, tem 1 milhão de coisas que a gente precisa para essas crianças. Então, e a mulher, ela pensa muito nisso. Nessa coisa do, eu tenho capacidade econômica de ter este filho, e a gente acaba postergando isso. Então, isso é extremamente comum, e aí por isso que a gente fala que estamos envelhecendo para pensar em família, fisiologicamente não é o que está acontecendo, então, querendo ou não, a gente vai acabar precisando de mais de técnicas de reprodução assistida. Cada vez mais, né, Karen? A Karen colocou muito bem, né, essa questão da mudança social. E essa mudança social, ela se deve a todo um processo histórico ao longo do desenvolvimento feminino. Se a gente pegar o papel da mulher ao longo da história, a mulher ela era criada culturalmente para ser mãe, né? Esse era o lugar da mulher. Estamos falando isso do século XIX, século XVIII, século XVII? Tá, a gente está falando isso século XIX, XVIII. A família, na verdade, se a gente pegar na Idade Média, né? Tem até um estudioso, né, que é o Felipe Ariès, que estudou muito a história da criança dentro da família. Vamos pegar na Idade Média. O que a gente tem de família, papai, mamãe e filhinho, não era bem assim, né? As famílias eram com muita gente, muitos agregados. Esse amor, né, eu acho que é até interessante a gente poder falar assim, muito se fala de instinto materno, e o instinto materno não existe. Não existe um instinto maternal. Existe um instinto sexual, mas maternal, não. Né? Não existe um instinto para ser mãe. Aliás, o papel de maternidade ele foi sendo construído ao longo da história. Se a gente pegar a Idade Média, as pessoas tinham filhos. Quando o filho tinha 7, 8 anos, mandava seu filho para uma outra família, para ele ser criado por uma outra família, para ser educado e aprender a desenvolver habilidades, e a pessoa recebia o filho de uma outra família na sua casa. Era assim, né? Se você pegar esse livro do Ariès, chama A História Social da Criança Dentro da Família. Felipe Ariès, é muito bom esse livro, ele vai contando, né, ao longo da história, esse lugar que a criança tinha. Só que você fala assim, mas o que essa criança ia aprender, então? Por que eles trocavam de crianças? Na verdade, a criança ia ser um semi-ajudante, ia ajudar nas tarefas de casa. O criança era muito curtinho, né? Era 7 anos, não era criança. se tinha esse apego às crianças. E aos 15 já tinha uma profissão, né? Já tinha que fazer família, casar. As pessoas mandavam as crianças para os colégios internos. Então, né? Principalmente os meninos. As meninas, eles faziam isso tanto com os meninos... Isso mais pra cá, né? Isso mais pra cá. Só que assim, o que a gente via muito naquela época? Não tínhamos métodos contraceptivos, né? E as pessoas tinham filhos não pela ordem do desejo, pela ordem que transava, tinha filho, e ia tendo filhos demais. E essas crianças 15, vinham sem anos. um lugar. Primeiro, não existia esse lugar de acolhimento, a criança não era valorizada do jeito que é. A criança, às vezes, era tido como um mini adulto até, né? Não tinha esse amor materno. E daí mandava-se as crianças para fora. Tinha muita história, né, de infanticídio, muitas histórias de infanticídio. Se você fizer um levantamento, por quê? Não tinha um lugar para ter. As pessoas iam procriando sem existir um lugar emocional para acolher essas crianças dentro do lar. À medida que as pessoas vão se dando conta que, para a existência da família, precisaria de uma intimidade, e a intimidade ela só é construída quando a gente está em menos pessoas.
quando estamos em menos pessoas. Então, os agregados, os funcionários, eles começam a sair de cena e a família ela vai se fechando nesse núcleo parecido com o modelo que a gente tem hoje, né? Da família ainda tradicional, que também vem mudando, né? Com os casais homoafetivos, transgêneros, trisais, enfim, com as famílias plurais, né, que vem surgindo, que na verdade não vem surgindo, elas já estão aí faz tempo, mas cada vez mais elas vêm ganhando um espaço na sociedade, se legitimando, né, ganhando um lugar de família. Então, assim, a família ela vai mudando ao longo da história, só que a gente vai percebendo então, né, voltando lá para a Idade Média, né, Afonso, que a partir do momento que vai tendo esse caminho, que a criança vai ganhando um lugar dentro da família, vai se construindo um afeto pela criança. E o amor materno, o amor paterno, a criança vai tendo um lugar diferente, um valor diferente vai sendo construído e as famílias começam a não querer mandar seus filhos. Muita história de abuso sexual dentro desses colégios, né? As crianças soltas, assim. Então, as pessoas começam a se dar conta, opa, vamos cuidar dessa criança, vamos acolher. E daí as famílias vão se fechando. E esse amor, ele foi um amor que foi sendo construído. Que aí se criou um instinto materno, o que né? fala, Que mas não é um filhos e instinto, né? cuidar, É uma isso que construção é uma social. construção social. Mas exato, até não é hoje, um né, instinto. Luciana? Porque assim, as crianças meninas, principalmente, a primeira coisa que dão é boneca. ganha boneca. Porque ainda socialmente é esperado. E quem não quer ter filho é visto quase como um ETzinho. Como assim? Você Claro. não tem Mulher que instinto não quer ter materno? filho. Isso. Mulher que não quer ter filho. Mulher que não quer ter. Você saiu da regra, porque se é um instinto é algo inato. Não é algo construído. É. O amor materno é tanto que tem a Elizabeth Badinter, que é uma filósofa, né, antropóloga, ela vai rebater isso, que ela tem um livro que chama O Mito do Amor Materno. É um mito, é uma construção. O que existe é o amor materno, ele existe, na grande maioria das vezes ele existe. Isso é um instinto. O amor materno é um instinto. Depois que a criança nasce, o mito, exato. o negócio é, o que fez mudar, né, na nossa sociedade aí da reprodução? Você falou que isso é por aqui? Não. Se a gente for lá para o Nordeste, no meio do Norte, onde o pessoal não tem muito acesso à educação, você ainda tem essa coisa do estigma da mulher que tem que ser criada para fazer família. E aí você tem, sim, as mães mais jovens, as mães mais... o pessoal tendo filho mais cedo. Com a globalização, aumentou essa entrada da informação para essas famílias, aonde as mulheres começam a querer escolher. Vou querer ter filho depois. Que aí o instinto materno, ele vira uma coisa de lógica. Peraí, eu tenho condição de ter um filho? Eu quero ser mãe? Eu quero ser mãe, eu tenho condição de ter um filho agora? E aí o que a gente está fazendo? Está postergando isso. Bem, eu fiz uma confusão. É o mito do instinto materno. Eu falei o amor materno, ele existe. O instinto é que não existe, não é um instinto. E é não isso algo que está inato. mudando. E é isso que a as gente está pessoas entendendo. vêm se dando conta. Mas eu penso que é importante a gente considerar essa questão social, porque, por exemplo, em lugares, né, onde se tem menos acesso à cultura, ao desenvolvimento intelectual da mulher profissional, ainda nesses lugares, ser mãe é um lugar de muito valor. Não que aqui não seja, ainda é um lugar muito valorizado. Mas em lugares onde não se tem acesso aos estudos, é o único lugar que a mulher pode ocupar com valor. E imagina quando ela se depara com uma infertilidade. Qual o lugar dela? Tem até estudos mostrando que em algumas culturas, né, estudos antropológicos, que em algumas culturas, a mulher que não tem filho, ela é comparada ao homem. E em algumas culturas, inclusive, pode-se casar uma mulher infértil com outra mulher, porque ela ocupa um lugar que não é do feminino. Olha que loucura, né? Como isso é uma construção social e cultural. Então, é algo para a gente pensar. E econômica também, porque essa questão, né, da mulher entrar para o mercado de trabalho, quando ela entra para o mercado de trabalho, ela entra na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Que ainda não tinha o controle da concepção.
Não tinha se tinha anticoncepcional. o Só- anticoncepcional só 1960, exato, mas Pontuar, né? não existia ainda esse controle. Mas o que acontece como ela entra? Ela entra porque os homens vão para a guerra, ela precisa entrar e começa a Revolução Industrial. E alguém precisa fazer as Com a armas. Revolução Industrial, a mulher ela é convocada porque as indústrias estão crescendo. Ela precisa sair de casa para fazer dinheiro. E daí ela começa para sustentar, ajudar esses homens. Ela começa a entrar. Quando ela se dá conta desse lugar, ela não quer mais sair, porque ela fala: opa, gostei disso aqui. É legal cuidar de filho, mas também é muito legal ter esse outro lado. E cada vez mais a mulher vem ganhando espaço. E o que era o lugar de valor feminino, que era só pela via da maternidade, hoje eu falo que o falo da mulher muitas vezes é o trabalho. Pega uma mulher bem-sucedida, muitas vezes ela fala: estou realizada, né? Porque ocupou um lugar que poderia ser de filho, mas que para ela já estou me sentindo poderosa, já estou me sentindo completa. Isso era um lugar que vinha só via maternidade antigamente. E hoje, não que quem está bem-sucedida não queira ainda ser mãe. Ainda a gente vê que é um desejo muito importante para a maioria. Eu ia te perguntar, porque na realidade, Pra maioria. muitas mulheres que não conseguem ter filhos, elas acabam tendo um sofrimento emocional muito intenso. Sim. Porque fica difícil, ficam tentando e fazem de tudo para que isso aconteça. Então, o que acontece com essa mulher que, ao mesmo tempo, ela quer ser uma profissional bem qualificada, mas ao mesmo tempo ela não deixa, então não é instinto isso, ela não deixa esse desejo de ter um filho. Aí eu O vou te dar desejo está lá dentro, né? Só que pro desejo poder vir à tona, precisa ter espaço. Enquanto o trabalho está ocupando, o desejo ele está ali mais quietinho. Ele não fica é que no ele inconsciente, deixou, ele ficou fica no no inconsciente. inconsciente. Exatamente, Maria. Agora eu vou te dar um exemplo, e isso é interessante. Vou te dar um exemplo interessante sobre essa coisa da maternidade. A gente tem a preservação da fertilidade, né, que é o congelamento de óvulos, justamente para diminuir esses riscos. Então, quando a mulher ela vai ficando mais velha, vai ficando mais difícil de ficar grávida, mas se no seu desejo inconsciente eu quero ficar grávida uma hora, deu 35 anos, ainda não tô com a minha família margarina, não tô com tudo pronto, não tô me achando boa para ser mãe, congelo meus óvulos e daqui 2, 3, 5, 10, 15 anos, porque o útero não envelhece. Quem envelhece é o óvulo. Então, o útero de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos é o mesmo. O que muda é a mulher, às vezes. Mas, às vezes, a gente tem mulheres de 50 anos que são melhores, estão mais saudáveis até do que mulheres de 30. Então, hoje, o útero não envelhece. Essa é a minha fala. E aí, eu tenho minhas pacientes que vão fazer a preservação de fertilidade. E eu tive 2 pacientes, amigas, que uma veio fazer porque realmente ela queria, já estava com 35 anos e não tinha namorado, não estava, mas ela queria ser mãe, de qualquer jeito. Então, o desejo, o querer ainda existe na mulher. Isso, Da onde que ela vem esse queria. desejo, esse querer? Ela queria. A outra não queria. A outra amiga não queria, mas ela falou assim, vai que daqui um tempo isso aparece e aí eu vou perder este tempo. Então, ela estava na dúvida Então, se está ou não. instalado na mulher, já está Então, concretizado isso eu não na sei mulher. se isso é instalado socialmente, porque, por exemplo, eu nunca tive vontade de ser mãe. E eu acho lindo os outros quererem ser mãe, eu acho máximo. Trabalha com isso, né, Trabalha Karen? com reprodução humana. E é um negócio que, pra mim, tá super ok. E todo mundo, não, vai... Bom, voltando nas minhas pacientes, peraí. E aí, as 2 foram fazer a preservação da fertilidade. As 2, a gente estimula para ter os óvulos. E eu gosto de ter, no mínimo, de 8 a 12 óvulos para fazer o congelamento. Porque aí eu considero que é um número bom que vai dar neném na frequência, né? Potencialmente. As 2 conseguiram 4 óvulos. E sabe quem ficou mais arrasado? Foi a paciente que não estava pensando em ter filho. Porque ela falou, será que eu tenho algum problema? Então, acabou se criando um problema nesta mulher que ela não tinha. Aí vem uma negação. Eu não queria mesmo. Isso. Não, mas aí depois ela Não, falou assim, mas ela estava eu não preocupada. queria, mas E agora? será que eu não posso ter se eu quiser? Mas é interessante isso, né, Karen? Porque uma Esses coisa é o desejos são desejo muito loucos, de né? maternidade, agora vamos falar até do desejo de filho, né? Porque da onde vem esse desejo? Todo mundo tem esse desejo, né?
para psicanálise, para psicologia, que é, né, a linha minha de atuação, o desejo de filho, ele vai ter raízes inconscientes. Então, assim, o desejo de filho vai vir da nossa identificação com os nossos pais, com a nossa mãe, né? Lá atrás. Então, a gente é cuidado por uma mulher, em geral, né? Ou por alguém que faz essas vezes, mas eu não tive mãe, eu tive pai. Algum modelo feminino, às vezes a avó, às vezes a tia, a cuidadora do abrigo, fez essa função e eu me identifico com ela e eu posso querer ou não reproduzir isso lá na frente. Então, existe uma identificação na fase inicial do desenvolvimento que fica lá guardado, tá? De eu querer, de repente, um dia eu brinco com boneca, pensando em um dia ter essa capacidade no futuro, quando eu crescer, para vir a ser mãe. Esse desejo, ele pode ficar lá guardadinho e vir a se tornar um caminho possível, sim, para a maternidade. Como eu posso ter um deslocamento desse desejo para uma outra área produtiva e criativa da minha vida? Por exemplo, como a doutora Karen está falando aqui, que ela não tem o desejo, ela deslocou esse desejo para a parte da medicina, para a parte de ajudar outras mulheres, para outros setores da vida dela, e isso deu conta. E o que, de repente, primariamente seria o desejo de filho, sofreu um deslocamento ao longo do desenvolvimento da história da Karen, que foi para um outro lugar e que satisfaz ela, e que a faz sentir-se completa. Então, existe isso, que é o desejo, né, da gente reproduzir algo, mas dentro do desejo de filho vem colado também algo que se chama narcisismo. Mas como assim narcisismo? Tá? O nosso narcisismo é o quê? Eu quero um mimimi, tá? Eu quero reproduzir. Ter um filho é um jeito de eu me manter nesse planeta mesmo depois que eu for embora. É eu poder deixar a minha semente, né? Então, assim, isso é muito inconsciente. As pessoas, às vezes eu pergunto, mas por que você quer ter filho? Mas vai acabar tudo em mim? Eu não quero que tudo se acabe em mim, eu quero continuar. Ter filho é continuação, eu vou ter filho, vou ter neto, vou ter bisneto. E é um jeito de eu me perpetuar através da linhagem genética, né? Do que eu me passo também, não só da genética, mas do que eu vou passar de experiência para esse humanozinho, né? E é um jeito de eu negar, de certa forma, a morte, a finitude. Então, isso é do nosso narcisismo. Sem contar, tem um mimimi, né, gente? Então, você sai, pega um exemplo clássico que eu sempre dou. Vai na rua, vê uma mulher empurrando um carrinho de bebê, né? A mulher tá empurrando, chega para a mulher e fala assim, nossa, mas que bebezinho lindo, que fofura. Quem estufa o peito é a mãe. Por quê? Eu que fiz. Né? Eu que fiz. Você tá falando de mim também, né? Ao mesmo tempo, se você fala alguma coisa pro filho, a mãe vira bicho, né? A reprodução assistida cresceu por causa disso. Ela nasceu por causa desse sentimento narcisista, de que as pessoas que não podiam passar essa semente para frente tinham que dar um jeito de passar isso. Então, começou com a parte masculina, começou com o sêmen, onde a gente pega um espermatozoide e enfia dentro do óvulo lá na marra, né? Injeta lá dentro, e isso vira um embrião, tá? Então, toda essa coisa porque criança tem, para adotar, tem um monte, mas o pessoal não quer adotar. O pessoal quer passar a própria semente. Isso é do narcisismo. Mas muitas vezes isso é a reprodução assistida. Quer passar pela gravidez, né? Porque a experiência de gravidez, de gestação, é uma experiência de muita potência. Você produzir um bebê com seu próprio corpo, alimentar esse bebê, amamentar e tudo mais, né? É algo que tem muita potência. E isso é do nosso narcisismo. Quando eu falo narcisismo, tá? É no sentido de ego, né? De sentido de autoestima, de capacidade. Por isso que a infertilidade, na grande maioria das vezes, representa muito um choque, né, para a autoestima, para o sentimento de capacidade. O que a gente mais escuta no discurso dessas pessoas? Eu não presto para nada, eu não sou nem capaz de ter um filho. Sou uma árvore seca. Sou uma árvore seca. Não dá frutos. Porque a gente está falando disso tudo, porque a adoção é um caminho possível e não nem mais nem menos legítimo, né? Mas que qualquer outro caminho, mas na adoção
eu não estou passando a minha semente, eu não estou gestando, eu tenho que abrir mão disso para poder ganhar do outro lado. Então, existe uma coisa, não é só a questão ser mãe. Isso! É uma questão, assim, de ser uma continuidade minha, a questão Exato. muito mais narcísica mesmo, né? Porque adotar o filho, depois que você começa, você é mãe. Né? E o amor é igual ou até maior, porque você não faz tem alimento, melhor ou faz menos, coisa. Não tem. É um amor, é construído, é construído. E né? é construído, que é uma coisa que já vem de anos que você tem essa função de ser mãe. Né? Então, é bem isso, né? A gente vê muito isso quando, por exemplo, se a gente tem ou uma mulher que não tem óvulos ou um homem que não tem espermatozoide e a gente precisa ter a doação. E aí um dos parceiros fala, não, desse jeito eu não quero. Porque eu quero poder passar a minha semente para... Não, vou deixar aqui. Eu quero poder passar essa semente. Então, a gente fala, pode comprar, a gente compra óvulo na Espanha, a gente compra espermatozoide nos Estados Unidos, isso é extremamente comum, fácil, No tranquilo. Brasil também, né? Em 30 dias já está aqui, só a amostrinha feliz. No Brasil é possível, acho que é importante colocar, mas a compra do sêmen mais de óvulos só doação, tá? Não pode veicular, estamos tem com comércio. advogado mercado. Não tem mercado, é isso. E por isso que é mais difícil. E às vezes é até mais caro. Agora, doutor Luciano, então podemos afirmar que quem opta pela adoção não tem esse espírito narcisista? Tem espírito, dá trabalho optar pela adoção, é muito trabalho psicológico que a gente tem que fazer, porque todo mundo tem narcisismo, tá? O narcisismo, porque hoje em dia eu acho que até a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas confundem ser narcisista é uma coisa, ter narcisismo é outra. Nós precisamos do narcisismo. O narcisismo, ele é constitucional. Sem narcisismo, a gente não tem autoestima. O narcisismo é o investimento no eu, da gente mesmo, de uma boa autoestima, do investimento na gente. O narcisista, né, que a gente escuta hoje no senso popular aí, é a pessoa que a gente tem como egoísta. É o egoísta, tá? Isso, que é diferente. Que é diferente. Narcisismo não é ruim. A gente precisa de narcisismo para se desenvolver, para buscar coisas para a gente crescer na vida, para atingir nossos desejos, porque senão a gente fica de lado. A gente precisa desse investimento no eu. Não é uma coisa ruim. Isso, o narcisista, sim. Agora, quem vai para adoção, então tem menos narcisismo? Não. Aliás, está buscando resolver o que a natureza não permitiu, né? E daí eu vou ter que trabalhar a minha ferida narcísica. E a mesma coisa, você que tem uma criança mesmo adotada, você coloca nela todo o seu desejo de como vai ser. Sim. Né? Essa criança vai se produzir assim, você coloca nela para crescer de uma maneira daquilo que você não conseguiu muitas vezes. Né? Não conseguiu pela via do biológico. Pela né, via Marlene? biológica. Então você coloca nela o desejo, né? O desejo que está lá E se coloca, porque a gente não se passa só na genética, né? Eu acho que é importante colocar, porque quando a gente adota uma criança ou faz uma recepção de gametas, por exemplo, não vai ter a minha carga genética. Mas isso não quer dizer que não vai ter nada meu. A parte da genética é uma forma da gente se passar para o outro, mas longe de ser a única. A gente se passa para o outro na vida. Né? Estamos aqui porque tivemos alguém que nos criou. Na aula de ciências do 8º ano, você tem fenótipo e genótipo, né? O que é e isso? os dois juntos é que fazem o indivíduo. Então, é o meio ambiente, é o quem cuida de você, ou que você tá... E o genética que está aqui. Perfeito. Isso se junta e vira o indivíduo. Isso, então a gente se passa muito além da genética. A gente se passa no amor, nos limites, na nossa cultura. Tudo isso eu estou passando para um filho e estou formando essa pessoinha que vai passar isso para frente, que não vai passar só o gene. Se tiver gene, também vai passar. Mas a gente se passa na vida, né? A gente se passa a vida inteira. Quem tem pai e mãe vivo, você pode ter 60 anos. Se você tem pai e mãe vivo, eles ainda vão estar se passando continuamente. A identidade não muda. A identidade não muda. Mas voltando só uma questãozinha da genética, né? A gente tem que lembrar que na última glaciação a espécie humana quase foi dizimada, né? E restaram só 100 mil indivíduos. Então, nossa diversidade genética ela é só de 100 mil.
Então a gente não tem tanta diversidade genética assim, né? Fala, não, nós somos 8 bilhões, 9 bilhões de pessoas, de diversidade genética correspondente a 9 bilhões. Não. Nós somos todos descendentes daqueles 100 mil. Então, nós temos uma coerência genética, né? Que a gente não é tão diferente um do outro, apesar dos aspectos, né? Que bom que a gente tem, cada um aqui tem, né? Tem uma cara diferente. Mas é uma recombinação daqueles 100 mil, do material genético de 100 mil pessoas só, né? Então dá para trabalhar, quer dizer, dá para entender que a gente tem um trabalho muito pista estreita, né? Não é uma avenida larga que a gente tem tantas possibilidades que a genética não esteja restringindo, né? A genética, sim, mas o ambiente, ele é possível, são possíveis várias combinações, infinitas combinações. Por isso que os indivíduos são cada diferentes. Um é singular. Isso. Sim, exatamente. Mas a genética acaba tendo menos valor, não é verdade? Isso, muito bem. Eu entendi bem. Isso é uma verdade. Menos valor, é verdade. E assim, o narcisismo, eu acho que é mais como um instinto mesmo, da gente querer mandar o nosso para frente. E o trabalho que a gente faz na reprodução assistida, você tem essa coisa que eu quero engravidar ou eu tenho que passar a minha genética para frente, seja homem, seja mulher. E você tem que trabalhar esse narcisismo. E você vê, às vezes, os casais fazendo coisas, assim, que é exaustivo até. Tenho pacientes que já fizeram 22 fertilizações in vitro. E há um sofrimento da mulher, né? Um sofrimento para os dois. Porque, assim, perde até a vontade de transar, porque... Não, eu só transo se vai ter filho, mas se não tem filho, se não tem filho transando, então eu não vou transar. Então acabou. E aí vira irmão. Então a gente vê, né, vários casamentos acabando porque entra numa coisa tão grande dessa coisa do ter o filho que acaba tudo, acaba o relacionamento, acaba tudo. E às vezes por uma coisa de, e se a gente pensar em adoção? E se a gente fizer comprar um óvulo? E se a gente... Mas às vezes não passa nem isso na cabeça das pessoas, porque elas têm aquela coisa narcísica um pouco mais arraigada, e é aí que entra a parte da psicologia, que a gente precisa dessa coisa multidisciplinar na reprodução humana, porque precisa, às vezes, tirar algumas coisas que estão ali arraigadas nas pessoas, nos casais, né? E isso traz, às vezes, um sentimento de impotência, de não pertencimento nessa sociedade muito grande. E que, às vezes, até fazendo filho... não supre, porque não foi do jeito natural. Não foi do jeito que todo mundo faz. Então, é muito... Às vezes, e assim, é sempre importante... É a ferida que está ali. É sempre importante ter essa coisa de a gente resolver de onde que está vindo esse problema inicial. É trabalhar a cabeça mesmo. Porque fazer o filho é até fácil. Mas Agora, eu ia dizer o seguinte, a minha mulher e eu, evidentemente... nós fomos vítimas do Roger, tá? Na época, foi feito todo o atendimento lá com ele e a primeira colocação que ele fez foi o seguinte: vocês querem ter o filho? Queremos, então deixa comigo. Agora, esse deixa comigo, depois de tudo que aconteceu, traz uma série de interrogações e de dúvidas, tá? Que ele fez. Esse querer, então deixa que eu resolvo. Quer dizer, será que, obviamente, não deu certo, não teve resultado, tá? Por outro lado, eu digo o seguinte, quer dizer, será que não tem aí pelo mundo um monte de Elisinhos, tá? Quer dizer, aí isso reflete hoje no dia a dia da sua atividade, dessa interrogação e dessa desconfiança de que isso pode ser manipulado. Tá? Por quê? Porque, a rigor, qual é o registro que se tem, tá? Seja através de DNA, seja lá qual for o método, para poder constatar que realmente aquela criança é filha daquele casal? O Roger, ele acabou fazendo... ele fez uma bagunça danada na nossa área. E isso acabou encarecendo mais o tratamento, porque agora a gente tem um nível de controle de segurança muito alto, onde tudo é escaneado, tudo tem que ser visto, tem que ser revisto, relido, trelido. A Anvisa vai quase todo mês em qualquer clínica de reprodução humana. Então, assim, o nível de segurança aumentou muito,
porque para justamente tentar tirar essas desconfianças dos casais, né? E qual que é o grande problema? Dá para manipular? Dá para manipular, mas é o tal negócio. A gente precisa ter essa segurança e a gente precisa mostrar isso o tempo todo pro paciente. Então, toda vez vamos ver, tá aqui seu material, tá aqui o seu negócio. A gente só pode... Tem estufa que só abre se a paciente tiver com o scanner lá, para a gente poder tirar o embrião dela de lá de dentro. Os congelamentos também, todos etiquetados, tudo separado. Tudo isso encarece o tratamento? Encarece. Mas foi um jeito da gente tentar dar um pouco mais de segurança. E foi um viés que a gente teve, porque todo mundo trabalhava com o máximo de zelo e ética possível, mas aí se abriu uma porta onde se desconfia de todo mundo. Se desconfia de quem está lá dentro, porque eu não entro dentro do laboratório. Mas como é que eu vou fazer para confiar em quem está lá dentro do laboratório? Então, é isso. Criou uma... Mas o que a gente sabe hoje é muito seguro, é muito chato. E tem que ter confiança. Né? Mas dá para você entrar, dá para você ver. Todas as mulheres que entram no laboratório, mesmo os parceiros, eles entram com uma pulseira que tem um código de barra único. Todos os vidros, tudo que se usa com aquele código de barra, só pode ser liberado. Então, tudo está bem certinho. Tudo é mostrado para os pacientes, para a gente poder ter esse controle melhor. E tudo está... É tecnologia mesmo. É quantas vezes abriu aquela estufa, quem abriu, quem fez, quem não fez. Então, tá tudo hoje bem documentado. O que melhorou no sentido da confiança, mas aumentou também no sentido dos custos. E o que, às vezes, as pessoas sempre reclamam o custo é muito alto. Mas porque a gente precisa ter garantias de medicações que foram bem guardadas, porque nenhuma medicação é feita no Brasil. Então, tudo é trazido e tem que ser... refrigerado, tem que estar certinho, sem luz, sem não sei. Então, todos esses passos para a confiança do paciente são extremamente seguros, no sentido de que estão sendo vistos por mais de uma pessoa. Então, hoje você, mesmo sendo dono de uma clínica de reprodução humana, você não tem como entrar e sair dela fazendo o que você quiser, como foi naquele caso. Entendi. E como foi também casos famosos nos Estados Unidos, né? Teve um indivíduo que fez... inclusive, o Pai Nosso. Mais de 400... Não, e hoje, por exemplo, para eu comprar um óvulo na Europa, que geralmente a gente compra o óvulo na Espanha e na Argentina também. Mas agora a Argentina está um pouco mais difícil, então a gente está comprando mais da Espanha. Dependendo da amostra... Ela não veio para o Brasil, porque já vieram 2 ou 3. Então, você tem por área, por país, por etnia, por tipo de sangue. Então, tudo é feito muito controlado. Então, não tem como eu ter uma pessoa que doou 30 óvulos e vai os 30 óvulos para o Brasil. Não. 5 óvulos vão lá para a China, 5 óvulos para os Estados Unidos, e é isso. Eles são super controlados. E com o sêmen, a mesma coisa. Cada doador só pode doar 3 vezes. Então, tem toda uma regulamentação. E não tem lei. É tudo regulamentado para tentar melhorar a segurança. Porque para a pessoa doar, vai que tem um monte de elizinhos por aí. Entendeu? Então, não, eu tenho que dar a garantia para você doar que vai ser só 3. Então, tudo hoje está com essas regulamentações para a gente poder ter mais segurança e dar mais segurança também para os pacientes. Embriões congelados, sêmen congelado, óvulo congelado da preservação de fertilidade, só pode se tiver a assinatura da pessoa para a gente descongelar ou às vezes, não vou usar para nunca mais, quero doar para a pesquisa. Você vai lá, tem que assinar e vai ver você mesma, vai ver suas paletas que estão saindo dali. Embriões congelados. Se o marido morre, por exemplo, e eu quero ter um filho daquele meu marido, não posso, porque eu não tenho mais a assinatura do segundo cônjuge. A menos que ele tenha deixado isso por expresso, que se eu morrer, ela pode usar meu embrião, nosso embrião.
Então, tem muita regulamentação hoje para tentar melhorar essa segurança, mas é isso. Então, agora no que diz respeito a essa questão da doação do sêmen, quer dizer, de um sêmen pode-se fazer vários cortes. Pode fazer várias amostras. Exatamente. Quer dizer, então, aí vem a questão da confiança que a senhora está colocando. Quer dizer, na mão de quem que vai estar isso? Porque se quiser fazer a manipulação quantitativa, ele vai fazer. Tá? Agora, do ponto de vista de, como a senhora disse, não existe uma lei específica, existem regulamentações. Agora, o que acontece? Quer dizer, quem que faz esse controle da quantidade, por exemplo, que a senhora disse que é um número de 3 no máximo, tá? Quem que faz esse controle? Então, os bancos, eles são vistoriados pelas próprias, como é que eu posso falar? Pelas suas agências reguladoras. Então, isso a gente tem na Espanha, isso a gente tem nos Estados Unidos, isso a gente tem no mundo inteiro, na Bulgária, na China, inclusive aqui no Brasil, que a gente tem a Anvisa, que pede relatórios mensais. É até chato, porque o pessoal fala, o pessoal da Anvisa tá chegando, então a gente vai ter que tirar alguns procedimentos, blá, blá, blá. Então, tem toda essa regulamentação, ela é muito chata. Por quê? Como é uma pessoa, eu acho que as próprias pessoas que são as reguladoras ali, elas se veem naquele lugar. Então, tem que ser mais chato mesmo. Tudo dá para burlar, mas é isso. Então, por exemplo, eu só compro de um banco específico, porque eu confio neles. Tá? O pessoal da Espanha confia neles, o pessoal dos Estados Unidos confia neles. Então, a gente vai vendo pelas chatices. É mais caro? É mais caro. Mas eu confio. Quando a senhora fala em termos de mais caro, é possível estimar quanto custaria um filho nessas condições? Sim. Então, o básico, remédio, laboratório, se for comprando óvulo, sem comprar óvulo... Fala os dois, Karen. Uma FIV, uma fertilização in vitro, com um sêmen do parceiro e o óvulo da parceira... Isso vai sair, no mínimo, R$17 mil. Cada tentativa. Uhum. No mínimo. E aí, disso você pode congelar esses embriões, que aí sai 4 mil, um pouco a mais, para depois fazer tudo de novo. Não sai os 17 mil de novo, porque aí a gente tira a parte de medicação. Então, vai para uns 12 mil, né? Aqui eu não estou falando dos honorários médicos e dos laboratórios. Eu estou falando do cru e nu. Uma fertilização in vitro, vamos dizer que alguém que está aqui nos escutando, eu estou com dificuldade para engravidar e vou fazer um tratamento a princípio com o meu material e do meu parceiro. Quanto em média, vamos pegar uma média baixa e uma média alta, doutora Karen, quanto que geralmente está girando o mercado, só para as pessoas se situarem. E daí depois você pode falar também, de repente, com óvulos doados, com sêmen doado, que é um valor mais alto, né? O sêmen sai $1.000, uma amostra em torno de $1.000. No nacional é um pouco menos, mas a quantidade, a escolha é menor, então a gente acaba optando pelo sêmen de fora. Os óvulos, em torno de 3 a 5 mil euros, para 4 a 6 óvulos, depende, né, de quem você escolhe. E a parte da fertilização in vitro mesmo, é isso, não sai menos do que 15 mil, tá? Porque aí tem alguma coisa errada. Ou você está usando menos remédio, ou você está usando um laboratório que não é confiável, porque tudo tem que ser muito bem controlado. Para vocês terem uma ideia, o ser humano ele é ruim de reprodução. O ser humano não é a melhor espécie para reproduzir. Então, o boi, o bovino, você quebra uma ampola de sêmen lá dentro, 100% vai virar um bezerro. Cavalo, 90%. Ser humano, o máximo que a gente consegue nas reproduções assistidas, 60%. É o máximo. Agora, e ainda você assim é normal. bastante, né? O máximo. O máximo na reprodução assistida.
Não é 100. 40 de falha, 60 de sucesso. 60 de sucesso e ainda está super valorizada. Na Super média é valorizado, menos, né? Porque a média é menos. Se eu, hoje, entre 25 e 35 anos, eu tenho relação hoje, tô ovulando com meu parceiro que tem um sêmen ótimo, minha chance de gravidez, 25%. No natural. Então eu vou dar uma informação para vocês da minha experiência com relação a quem a gente se referiu. Na época, para 3 tentativas foi cobrado $20 mil. Então hoje seria algo em torno de R$100 mil. Era bem mais naquela caro. época. Naquela época. Antigamente era bem mais caro. E ele já fazia o pacote, né? Você eram tinha que 3. pagar aquilo. Exatamente. Então, eu diria que hoje está mais barato. Ah, barateou. Barateou bem mais, porque a gente tem mais clínicas, a gente tem coisas, insumos nacionais hoje em dia, tá mais fácil, a gente não precisa comprar tudo de fora. E concorrência, facilidade, globalização. Então, hoje temos até em hospital público. O Pérola Byton faz fertilização in vitro, preservação de fertilidade. Então, a gente tem isso. E a gente tem, nas próprias universidades, no serviço das universidades, a gente tem diminuições de custo, onde a paciente só paga a medicação, por exemplo. O custo laboratorial, o custo médico, fica embutido no SUS. Então, a gente tem... Por quê? Porque está mais factível, está melhor, mas precisa desse rigor. Ainda precisamos de um rigor muito grande, porque o ser humano é ruim para reproduzir. Eu vou voltar nos números, né? Vamos Você lá. não completou o quadro de números, né? Não, 25%. Você falou 25 a 35 anos. Transando hoje, ovulando hoje. Métodos naturais. Método natural, dormir gostoso. 25% só. Então, 25% de chance de engravidar. De ter este nenê na sua mão. E 75% de não ter este nenê na sua mão. Então, você vê que a gente não é bom. Por isso que a gente precisa menstruar, ovular todo mês. O cachorro, o gatinho, a cada 3, 4 meses, porque vai ter ninhada. O ser humano, todo mês tem que estar ovulando. Por quê? Porque a gente é ruim de reproduzir. E com o tratamento, Karen? Com o Qual a tratamento, taxa, isso, né? a taxa. Você com 25 a 35 anos, que a gente considera a melhor época para uma gravidez. O corpo tá bom, os óvulos estão bons, tá tudo bom. 60% numa fertilização in vitro. Tá? Passou dos 35, eu começo de 60 até os 40, eu chego 10% de taxa de sucesso. Ou seja, 90% de falha numa fertilização in vitro. Em 5 anos. Em 5 anos. Cai de... Faz assim, ó. Porque é como se E fosse no uma natural? cesta. No natural. No natural é a mesma coisa. Então, 25% na época ideal e vai diminuindo para 8% com 40 anos. Então, você vê, na reprodução assistida, a gente consegue aumentar 2 pontos. Ah, mas eu conheço não sei quem que engravidou com 44 anos. Sim, não é 0. Só que você vê muito mais gente tentando engravidar e não conseguindo com 40 do que tentando engravidar e não conseguindo com 35. Nós falamos aqui a respeito da questão da opção da mulher em função da sociedade moderna de repente ter a ocupação de um espaço social e evidentemente isso aliado à questão do consumismo, da independência financeira e que de repente, não dependo de homem, tá? Eu posso estar casada, mas eu não quero depender de homem. Tá? Eu quero ter a minha independência, quero ter meu dinheiro, etc. Então, isso tudo é uma imposição natural e evolutiva da própria sociedade. Agora, de repente, alguém então faz essa opção de primeiro se dedicar ao aspecto profissional para poder se estabilizar financeira e economicamente, para depois partir para maternidade. Eu acredito que uma coisa importante a ser dito também é que além dessa fertilidade ser diminuída proporcionalmente, nós temos também uma questão relativa às consequências do ponto de vista de transtornos psicológicos das crianças que são, como se diz, reproduzidas com a mãe com uma idade mais avançada?
Eu acho que daí seria para mim, né, essa pergunta. Depois eu falo da parte física, Isso, fisiológica. fisiológica. De transtorno, não. Né? Não, ao contrário, né? Se a gente pensar que essa mulher na faixa dos 40 ou mais vai estar mais madura e vai ter mais recurso financeiro, ela vai poder, inclusive, se dedicar possivelmente até mais para esse filho, porque ela já vai estar mais estável, não vai precisar daquela loucura de ser nova, ainda está ganhando pouco, tem que trabalhar e deixa filho 8, 9, 10 horas na escola. Ela vai ter a chance, não que para todas, mas ela tem a chance de poder trabalhar menos e curtir mais a criança, né? A gente vê isso. Não existe nenhuma pesquisa falando de um transtorno emocional, nem pela idade da mãe, nem pelo tipo de configuração de família. Por exemplo, se essa mulher que congelou óvulos, tá? No passado, usou esses óvulos com 48 anos, vamos dizer assim, ela congelou óvulos com 35, usou com 48, se ela conseguiu engravidar, ela teve a chance com 48 de uma mulher de 35 anos, que o que vale a idade do óvulo, não do útero, como a doutora Karen bem colocou. Então, vamos dizer que ela não teve um parceiro e fez uma monoparentalidade, tá? Uma reprodução independente. Ah, isso não vai dar mais problema porque não teve o pai? Não, tá? Não. A questão de saúde mental, cada vez mais há estudos mostrando isso, que não é o tipo de família, o tipo de configuração familiar ideal para produzir sujeitos saudáveis, tá? Nós temos 5 condições ideais para a produção de sujeitos minimamente saudáveis, eu vou colocar, né? Que seria a questão do afeto, dos limites, né? Da pessoa, da criança inserida ali naquele contexto, ter as necessidades de estudo, de amor, né? De educação bem estabelecidos. Isso sim é marcador de saúde mental, não o tipo de configuração nem de idade materna. Agora, uma coisa que eu penso que é importante colocar aqui para a gente refletir é que eu tenho pego, né, no consultório mulheres de 55, 56 anos, muitas vezes solteiras, para ter o filho, com óvulos doados, muitas vezes embriões doados, e assim, né, daí não é uma questão de preconceito, tá, gente? Eu acho que, longe de mim, eu penso que as pessoas, elas podem, sim, ter filhos quando elas desejarem, mas não dá para a gente desconsiderar que nós somos finitos. Nós não somos eternos. E existe, sim, uma implicação nossa quando a gente pensa em ser mãe, em como que a gente vai deixar esse filho. A gente vai viver até quando? Para poder educar e criar essa criança. Então, esses limites, eles precisam ser considerados. Até para poder brincar, para poder correr, Sim. ir atrás, levantar. Tudo! Não, mas tem uma outra questão ainda aí, né? Por exemplo, nós tivemos aqui uma conversa com um colega, neuropediatra, que o assunto foi autismo, né? E ele revelou pra gente que cada 32 nascimentos gera um autista. Né? Então, e um autista que vai ficar dependente eternamente. Mais alto. Eternamente, né? Conforme o nível. grau, né? Mas de um certo nível mais preocupante, de mais que 2, mais que 3, é dependente pro resto da vida, né? E então ele falou assim, um provisionamento de dinheiro, pelo menos, que é enorme para a sobrevida deles depois que os pais falecem. Né? E sem ter, em certos graus, sem ter aquela pessoa que tivesse o grau de relacionamento e intimidade que é possível com o autista, que é difícil transferir para uma outra pessoa. Né? Então, uma pessoa com 55 anos, solteira. 3% solteira, com 3% de chance de ter um filho autista, também é uma outra questão, né? Não, autismo é uma das questões. Tem uma são gama de possibilidades, quando a gente não sabe, né, Karen, quando a gente gesta. A gente... eu falo muito, as pessoas veem, porque depois dos 40 tem muito mais problema, tem mais chance de ter problema. É assim, se você vai numa escola de criança especial, a maioria das crianças que estão lá são de mães jovens.
Então, assim, a proporção não é tão grande assim ao ponto de eu falar, não vou ter filho porque vai ter problema. Não. Isso acontece com a mãe de 20, de 30, de 40, qualquer idade. Então, eu sempre falo para todo mundo, se você quer gestar, você corre o risco. Sim. E não pela idade. Então, é isso. Você tem que ter Você tem que ter essa coisa de eu quero gestar e, ok, o que vier, vem. Sim. Né? Mas a questão que ela falou da idade de 55 anos de ter não a maior possibilidade, mas ter uma possibilidade de ter um filho dependente é uma questão para ser levantada também. Sim. Tudo, né? Porque, assim, quem vai ficar depois com esse indivíduo, né? A gente precisa considerar... Porque essa mãe com 70 anos, o filho vai estar com 14. Você entendeu? Que é exatamente A gente tem um monte dessas. a mudança E cada de fase. vez mais isso vem aumentando justamente por conta da mulher estar postergando. E o que eu vejo muito, quando a mulher chega nessa fase sem um parceiro, muitas vezes ela fica com medo de morrer sozinha. E de não ter ninguém para cuidar dela. Né? E daí passa por uma questão assim, será que é o desejo de dar a vida a um outro? Ou é o desejo de não Alguém ficar pra cuidar. sozinha e alguém para cuidar de mim? Aí é De se autoproteger. Aí é narcísico de novo. Daí é narcísico. Isso. De auto se proteger, né? Sim, Que faz sim. o filho só para ela. Faz um filho para ela. Para dar continuidade. Vou pegar É só o negócio social, né? A gente tem várias desses exemplos de mãe com 55 anos, que é o quê? A mulher engravida com 30, não tem condição nenhuma, manda o menino lá pro Nordeste pra mãe cuidar. E fica aqui, e quem tá cuidando? Quem é a mãe? É a mulher de 55 anos. Então, a gente tem muitos desses exemplos. Por isso que o pessoal não acha que isso ainda é factível, ou acha que isso é ok. E numa época onde a gente agora está vivendo até 90. Por isso é necessário essa reflexão, né? Porque a educação também da mulher é muito importante, né? Sim. Sobre esses aspectos do filho, né? Não é ter filho por filho. E pensar os limites, né? Porque a tecnologia, ela permite uma infinidade de possibilidades aí para ajudar a pessoa a ter um filho, né? Mas por que ter um filho? Qual a razão disso e quais as consequências para essa possível criança e para sua vida também? Porque às vezes eu tenho um filho por uma questão puramente narcísica, não que a maioria, graças a Deus, né, quando a gente escuta, quer ter um filho para se tornar mãe, para dar a vida a um outro, cuidar, mas nem sempre. Às vezes a mulher quer ter filho porque ela foi lá fazer congelamento de óvulos, nunca pensou, nem queria, e daí ela viu que não podia. E daí ela quer provar que o corpo dela funciona e que ela pode. Isso é muito diferente de querer ser mãe. Eu quero provar a minha capacidade física, eu quero provar que eu sou igual a todo mundo, que meu corpo funciona. Isso é muito diferente de desejo de maternidade, né? Então, a escuta do desejo, ela é muito importante, porque eu já atendi casos, por exemplo, né, de pessoas que fazem o tratamento, se dedicam, engravidam e depois se dão conta que não querem ter o filho e vão fazer uma interrupção voluntária da gravidez, mesmo sendo proibido no Brasil. Já tive casos assim, da pessoa falar que, putz, não sei, tô mal, acho que não era isso, e agora eu tô grávida e não quero seguir. E faz um aborto, né, voluntário, mesmo a gente sabe que no Brasil é proibido, mas que se pode fazer, né, se consegue. E a gente acaba em casos como esse, que se tivesse uma escuta sobre o desejo, sobre o que está se buscando ali, de repente essa história não chegaria lá na frente desse jeito. Com riscos, etc. E Com riscos e tudo até mais. mesmo, né, causar uma depressão incrível na mulher, porque não era esse o desejo dela, de cuidar de uma criança. E depois a criança, né? E a criança, E a que criança vem? não fica. Olha, eu vou dar só um dado para vocês, que a minha mãe casou aos 17 anos, em 1934, e teve 10 filhos. Eu sou o caçula. Nossa, rapa do tacho. Sou rapa do tacho. Com quantos anos ela te teve? Ah, minha mãe me teve com quase 40 anos. É, porque a E mulher ela nessa faleceu- época nem menstruava. E ela faleceu... Porque ou E estava a- amamentando ou estava grávida. E ela faleceu com 90 anos de idade. Olha. Tá? Quer dizer, então são situações e situações, né? Mas, a rigor,
Você imagina 10 filhos, né? Mas também é aquilo que nós falamos sobre a sociedade moderna. Porque hoje, seja de uma forma objetiva ou não, mas hoje até para, de repente, ter uma relação sexual, existem tantas opções, tantas alternativas de lazer, vamos dizer assim, tá? Que, de repente, o sexo até numa relação mais duradoura acaba ficando como uma segunda alternativa, vamos dizer assim. E naquela época, evidentemente, não tinha nenhuma opção. Escurecia, já ia dormir em termos, né? Então, quer dizer, na realidade, essa questão da reprodução era diferente, quer dizer, e bem isso, quer dizer, de repente ainda está amamentando e já está grávida de novo. Então, quer dizer, essa é a situação. Uma outra coisa também que eu queria colocar é a questão que vocês falaram, que antigamente era comum, de repente, a criança chegar com 16 anos, 14 anos, os pais, por uma questão de educação e fazer com que o filho fosse homem, então que ele era colocado para fora de casa para se virar, tá? Quer dizer, na realidade, isso acontecia, mas se nós formos analisar do ponto de vista da própria natureza, isso é o que acontece com o reino animal. Porque enquanto é dependente, é necessária a amamentação, o filho está junto com a mãe. A partir do momento em que ele passa a ser autodependente, ele, evidentemente, a mãe já não precisa saber mais dele. Nem onde ele foi, o que ele fez, etc. Então, tem uma origem natural de tudo isso, né? E o que acaba acontecendo? Dentro dessa sociedade moderna nossa, a gente acaba criando um comodismo nos próprios filhos, onde, de repente, filho com 40 anos de idade não quer sair de casa. Sim. Porque para ele é confortável. Ele tem tudo e não precisa se esforçar para nada. É prático. É prático. Mas o conforto é um E os problema. pais também não colocam para fora, né? Não. Porque, assim, existe essa questão do filho querer ficar, mas existe o lugar dos pais E também a questão narcísica. Que quer ficar porque ele não dá consegue fazer esse continuidades. corte, Não. que é muito difícil. Porque se lá atrás a gente tinha uma dificuldade de encontrar um lugar para o filho, hoje o filho é super valorizado. E o que mais a gente vê é a dificuldade dos pais, pelo excesso de amor, né, de zelo, conseguirem estabelecer os limites necessários para a autonomia. Sim. Eu sempre falo que quando você vai engravidar, o filho se adapta à sua vida, não é você que se adapta à vida do filho. Ele vai entrar numa vida que já está aqui. E o que a gente vê o pessoal fazendo é o contrário. Eles mudam toda a vida deles em função da criança. E aí a criança que não tem poder nenhum controla a vida desses pais. Então, isso é um problema, né? Então, a gente vai em são tantas camadas para a gente ir desvendando, né? Então, eu como médica, na parte de reprodução, eu pego a parte superficial. E aí eu sempre mando para Lu, né, por exemplo, porque a parte psicológica, para mim, é onde mais pega. Eu vejo casais onde, nitidamente, um não quer. Mas eu tô fazendo por você. E aí fica, olha o que eu tô fazendo por você. Eu já tive uma mulher, ela não queria ter filho. E aí, olha o que eu tô fazendo por você. Eu tô gorda por sua causa. Eu sei o que é por sua causa. Já começa ali a coisa errada. E eu tô lá fazendo, né? Eu tenho que fazer. Foi o que eu propus de fazer. Mas você olha assim e fala, tá tudo errado. Vamos pro psicólogo? Não, não preciso. Só preciso engravidar logo para ele parar de encher meu saco. E depois se separa, Bem assim, né? Sabe? Então, assim, são coisas... porque eu preciso ter um filho. Porque quem meu se pai ocupa, pede. né, Porque dessa minha mãe criança? pede. Há uma cobrança mesmo. Uma cobrança. Uma É para mim cobrança. mesmo. Uma Eu cobrança nunca familiar. quis. E meus amigos falam, você não vai congelar? Você vai se arrepender. Quem vai cuidar de você quando você ficar velha? Você é uma árvore seca. Eu tive que ouvir isso. Eu sou testemunha, porque eu e a Karen, nós somos amigas pessoais. Isso. E desde muito cedo a E Karen eu ouve sempre mesmo. entendi. Eu falei assim, gente, é muito trabalho. Eu não tenho essa... Eu não acho que minha genética é tão legal assim pra eu ter que passar isso pra frente. Me deixa. E aí eu faço a parte do social. Quem vai cuidar de mim? Meus amigos. Vou fazer o Cocum Home.
Vai morar todos os velhos junto, né? Que eu já vou pensando no futuro. Não tô pensando em filho para cuidar de mim. Então, eu acho que é isso. A gente precisa ter mais conversas, ter mais... colocar mais as cartas na mesa. E o que eu vejo hoje, as pessoas não conversam. As pessoas não querem ter conversas que não são gostosas, que não são agradáveis, mas a gente precisa ter conversa sobre morte. De responsabilidade. Conversa sobre responsabilidade, conversa sobre dinheiro, conversa sobre o que vai acontecer quando nossos pais morrerem. E não eleger uma pessoa para cuidar de você. Eu acho que isso é fundamental, porque se você tem um filho para ele cuidar de você, você está elegendo, já proibindo ele dar continuidade na vida dele. Uma sacanagem. É uma sacanagem. Uma sacanagem. Poxa, você me pôs no mundo para eu depois cuidar de você, deixar de viver a minha vida. Porque cuidar de alguém que necessita de cuidados, uma pessoa mais velha, uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa com demência, uma pessoa doente, é extremamente cansativo para esse familiar. E deprimente, né? Deprimente. E você tem que parar tudo, não tem jeito. Não, então eu falo, faz seu dinheiro para cuidar, para ter um cuidador. Aí vem a questão econômica outra vez, né? Isso, por isso que tem que ter dinheiro, tem que estudar, tem que trabalhar. Cada vez mais você vê, vai diminuindo a chance do filho. E eu tenho hoje pacientes que vêm me procurar com 20, 22 anos no consultório pedindo laqueadura. Porque eu nunca vou querer engravidar. Não acho que é a idade da gente entender alguma coisa, que com 20 anos eu também pensava um monte de coisa diferente. Mas é aquela coisa do... Preciso fazer alguma coisa para eu não engravidar. E a lei Tô jogando a lei permite agora. A lei permite que você faça laqueadura... Mesmo não tendo filhos? Mesmo não tendo tido filhos, a partir dos 20 anos, que se considera uma maioridade, né? Então, vasectomia, laqueadura, você já pode fazer. Eu já peguei vários homens na faixa de 35 anos que fizeram vasectomia com 20, sem ter filhos. E que mudaram de ideia. Já peguei alguns, viu? Vários, assim, pelo menos uns 6. É que aí, acredito que também existe um problema relativo à autoproteção patrimonial. Tá? Você quer do mas direito? Com 20 anos você não tem patrimônio. Não, mas então, mas na preventivamente. Mas na perspectiva de ter, né, de repente quer se autoproteger. Então é uma questão dentro do aspecto da materialidade da vida. Usa camisinha. Tá? Não então, quer usar camisinha. Mas aí muito mais fácil. Não, camisinha não pega nem doença. não é bom o método anticoncepcional. Mas é um jeito, entendeu? Porque assim, você falar que na laqueadura ou no vasectomia você tá tranquilo com isso, você vê que você se expõe a mais riscos. Porque hoje eu pego pacientes de 17 anos com sífilis. Coisa que era doença de idade média, de prostíbulo. Aí eu falo, gente, o que tá acontecendo? Porque o pessoal... Não, da nobreza. Na Idade Média era da nobreza. É da nobreza porque eles pegavam no prostíbulo, né? Não, na verdade é a história de Colombo, né? Colombo e sua tripulação teve relações sexuais com as índias no Caribe. A sífilis era uma doença endêmica, sexualmente transmissível, mas também transmitida de mãe para filho só pela intimidade. Isso. E aí os tripulantes voltaram para a Europa e disseminaram a sífilis, porque quando tem um agente infeccioso novo não né, tem imunidade. ele se espalha. E era 90% de mortalidade. Sim, porque não tinha Mas isso imunidade era nobreza. nenhuma. E depois se espalhou. Você percebe que é um privilégio ter a oportunidade de estar junto com o doutor Afonso. Ele é uma biblioteca ambulante. Porque eu lembro, Henrique VIII, né? Eu gosto muito dessa parte de história da Idade Média. Henrique VIII, ele falava que ele só ia em alguns prostíbulos porque tinha sifilíticas. Eles viam pelas úlceras, né? Porque e tinha aquela cara de leão, que aí viravam as donas, que era a face leonina do sífilis também. Então, tinha um monte de coisinhas, aí por isso que eu tô falando. Então, provavelmente, talvez tenha sido trazido depois. Mas para vocês terem uma ideia, eu vou só trazer uma questão aqui rapidamente, mas é uma história verídica. Não vou citar nome para não me comprometer, mas um grande empresário do Brasil, que já morreu, e um grande empresário no varejo. Ele tinha realmente essa ojeriza por sexo e ele tinha uma preleção para
garotas que estivessem na fase de formação. Tá? Mas a cafetina que ele utilizava, ela não aceitava encaminhar meninas menos de 18 anos. Então, o staff dele, tá, escolhia as meninas, mas então mandavam elas irem com roupas mais jovens. Então, com chiquinha na cabeça, aquela história toda, tal, para parecer mais nova. E ele tinha todo um laboratório prévio que era tirar do sangue das meninas para poder verificar se elas tinham algum tipo de doença ou não. Mas isso era uma coisa assim absurda, de se fazer fila para ele transar com elas. Tá? Isso aqui em São Paulo. Porque ganhava dinheiro. Hã? Ganhava dinheiro, né? Essas meninas ganhavam promessas. Ixi. Tá? De recolocação, de ensaios, de não sei o que e tal. Quer dizer, um cara super conhecido e que, na verdade, fazia isso. Mas eu estou falando em função disso que você comentou a respeito das relações com as Índias no Caribe, tá? Quer dizer, para não correr esse tipo de risco, ele tinha toda uma estrutura prévia para não correr nenhum risco de repente ser contaminado. E criança não tem doença sexualmente transmissível, né? Pode pegar da mãe, né? A sífilis. Isso, a congênita. Sífilis congênita, né? hoje em dia, é um problema de saúde pública. Não, né? o problema... A sífilis está um problema de saúde pública em todas as áreas. É primária, secundária, terciária e a congênita. É um negócio esquisito. Você estava falando que, então, a questão da sexualidade está começando mais cedo nos jovens, nos meninos? Não acho. Eu acho que ainda continua a mesma coisa de antes. O que eu vejo é uma diminuição da importância do sexo em si. Onde você vê algumas crianças, algumas adolescentes, né, que acham que é uma bobeira. Então, vou ter, porque é uma bobeira, isso não faz nada de melhor ou pior de mim. E tem os outros que levam isso como uma coisa que tem que ser raio laser, unicórnios, arco-íris. Isso nas meninas e nos meninos? Nos meninos a mesma coisa. E a gente vê uma igualdade hoje nessa coisa dos meninos, que hoje não tem mais essa coisa de ir no prostíbulo que tinha antigamente. Com 16, 17 anos. E o que se faz com esses hormônios dos adolescentes? Eles estão dentro de casa, mexendo em celular, computador e jogando. Eu tenho adolescentes que não têm amigos, só tem amigos número XYZ. Então, assim, essa coisa do sexual, do encostar, você precisa sair de casa. Os seus hormônios só vão funcionar na hora que você está saindo de casa, que você está sentindo há um cheiro deslocamento da pulsão sexual. Isso. Né? E eles ficam ali na masturbação, né? E no jogo, no celular, na tela. Aquilo ali de ganhar 7... Nossa, ganhei 7 vidas. Orgásmico, quase. Tem essa questão, a teoria da recompensa, né? Sim. Que os jogos aproveitam bastante, né? Recompensa rápida e fácil. Muito mais fácil do que... Como é que você chama? Quantos anos você tem? O que você faz? Nossa, eu também gosto dessa cor. Muito mais fácil. Essa foi a cantada que você mais recebeu? Geralmente, quantos anos você tem? Sempre me pega. Não. Mas é assim, mas fica Mas eu queria voltar só... Pode falar. Não, voltar só um ponto da Idade Média, né? Que você falou da relação aos familiares, e não era exatamente do modelo que a gente entende, né? Modelo de família, porque o modelo de família, né, o que a gente tem como família, eu penso que é muito importante a gente entender que não foi sempre assim. Quando a gente fala de família, a gente tem que contextualizar a família dentro de um lugar histórico, cultural e social. Né? Então, por exemplo, se eu vou para um outro tipo de cultura, a família ela pode ser completamente diferente, né? Tanto que tem estudos com algumas tribos, né, onde as pessoas que parem, né, as crianças, não necessariamente são mães exclusivas, como a gente vê hoje. Todo mundo é meio mãe, meio pai, todo mundo cria os filhos juntos, eles são irmãos, mesmo não tendo muitas vezes a consanguinidade. A relação de filiação, ela é estabelecida muitas vezes diferente, né? E a família, né, que a gente tem hoje
ocidental aqui, né, que a gente conhece, da nossa cultura, ela foi construída, né? E na Idade Média, daí voltando, né, Afonso, na Idade Média, o que a gente tem, né, de dados da história, de relatos, é que as crianças elas não tinham um lugar. Então, era aquela coisa que a gente, né, estudou, que a gente, às vezes, quando vai para fora, nos museus, vai estudar um pouco mais a fundo, a gente vê assim que, primeiro, a questão sanitária era bem complicada, né, muito complicada, e assim, eram muitos agregados, muitos funcionários, não tinha uma Escravos intimidade, mesmo, né? escravos, até, né, se a gente pegar na monarquia, quando ia ter a relação sexual, ficava todo mundo em volta da cama, era uma coisa sem intimidade. Não, mas isso é na realeza, porque Na realeza, eu tinha tô que ter falando, certeza na que realeza. aquela pessoa estava Isso. tendo filho daquela outra pessoa. Né? Exato, isso, muito bem Mas colocado. ainda burlavam, né? Bom, enfim, mas assim, Grafofobia. olha que coisa mais doida a gente pensar hoje, né? E que lugar tinha essa criança, né? Os Então, pobres eu era para pedi- ir para trabalhar, para colher grão, para fazer pão, e os que não eram para trabalhar ia para a igreja, para ser do clero, né, dos pobres, e mesmo os ricos também, os ricos, que aí eles iam ficar no clero alto. E eventualmente para os exércitos, né? Isso. E lembrar também que esse pessoal morria tudo cedo. Então a gente vê essa coisa, as guerras. 20 anos os caras tinham. 30 anos. Shakespeare morreu, sei lá, ele morreu até um pouco mais velho, mas. Então, assim, tem umas. O general tinha 40 anos. né? No máximo. Então, assim. Que era velho. Que era Já era velho, velho. já era quase caquético. Então, eram coisas diferentes. E os filhos, eles saíam muito mais cedo de casa. Eu saí de casa com 16, que minha mãe me enxotou. Falou, vai fazer faculdade. Né? E eu tava louca. Eu falei, ai, que coisa boa, Não, sou superdotada, independente. né? Com 16 faculdades. Não, Né? não, fui fazer... Comecei com engenharia. e com Aí eu vi que era 16. difícil demais. Eu falei assim, ai, meu Deus, não quero não. Não, você continua na engenharia. Oi? Você continua na engenharia humana. A engenharia humana, que é muito mais lógica do que engenharia de verdade, né? Então é isso, eu acho que as crianças, elas têm papéis diferentes, e hoje a gente tem essa coisa do viver em torno da criança. Hoje tá demais. fogo. Tudo tá. O filho, né? Não que o filho não tenha que ter espaço, ele precisa ter um espaço emocional, porque eu acho que é importante a gente colocar que o filho, né? Ele, antes de vir, né, para a barriga, ele, em geral, a gente espera que ele seja concebido no imaginário dos pais. Então, é esse bebê que eu queria ter quando eu era menininha, e que eu não tinha nenhum corpo para isso, que está no meu imaginário, que eu conheço alguém que eu falo, putz, é com essa pessoa. E daí eu vou colocar esse filho em andamento num projeto real, não só imaginário. Mas ele está no imaginário e ele precisa desse espaço emocional para poder vir na realidade. Não que, de repente, se eu me descubro grávida hoje, nem estava pensando nisso, eu não possa vir a ser mãe, mas vai dar mais trabalho emocional. Eu vou ter que construir um espaço para acolher essa criança, um espaço, né, para poder Até uma hora. acomodar isso na minha vida, enfim. Então, eu penso que o filho, ele sempre, primeiramente, né, ele é da ordem do desejo. E, às vezes, de um desejo inconsciente. Às vezes, não é de um desejo consciente. Quantas vezes a gente escuta assim, nossa, eu nem estava querendo, de repente engravidei. Como que você não queria, né? Você sabe como se previne hoje em dia. Algum espaço, nem sempre eu quero ser mãe, né? Às vezes eu tô lá com aquele cara que não tá me dando bola e inconscientemente eu abro uma brecha porque eu acho que o filho pode ser uma forma de segurar essa relação. Isso é diferente de desejo de maternidade, mas eu abro espaço para uma possível gestação. Ou, de repente, a gente vê muito isso em pessoas, né, que não estudaram, de baixa renda, às vezes onde ser mãe é um lugar de status. E as meninas engravidam na adolescência para serem mulheres e estarem num status diferente de menina que ninguém olha. Então, a gente tem que sempre entender o contexto que essa gestação acontece, muitas vezes buscada e muitas vezes acidentalmente, bem entre aspas, porque
A não ser que seja uma situação de abuso que a menina engravidou porque foi abusada e não sabia, tá? Como se prevenir. Mas hoje em dia, gente, é muito difícil as jovens não saberem como se engravida, os jovens, né? Enfim, e que dirá os adultos que engravidam muitas vezes, chegam nos consultórios falando assim, não, eu não queria, eu nem estava pensando isso. Mas como assim, né? Você tem relação sem camisinha? É por Deus. É por Deus. É isso. Agora, deixa eu te perguntar, Karen, doutora Karen, nessa questão da reprodução assistida, é muito comum ter disparidade de idade entre mulher e homem? Não, até que não. Às vezes a gente vê casos da mulher que já está mais madura e de um menino mais jovem, e a gente tem também o caso do homem mais velho que já fez a vasectomia, já tem uma família e num novo casamento quer ter novos filhos. Mas não é a maioria. A maioria ainda é casais. Ainda na reprodução assistida a gente vê mais casais que estão tentando e não conseguiram, e aí a gente vai para o tratamento. E não aqueles casais que já sabem que não conseguem e vêm atrás da gente. Tá? Então a gente tem essa diferença ainda. Ainda tem o caso do pessoal que vai com as camisinhas no consultório, fala, eu quero engravidar dessa pessoa aqui. Congelou? Não. Resfriou? Não. Usou camisinha com aquele espermicida, ou seja, fala, tá tudo morto aí. Então, a gente tem essas... Às vezes, a gente tem a disparidade do desejo, onde um quer, o outro não, né? Então, a gente tem essas disparidades que, às vezes, são muito... bem... Tá bem visto ali. Você consegue ver nitidamente que tem uma disparidade, mas é incrível como eles não conseguem ver isso. Então, essa é a hora que eu acho que precisa de uma ajuda também. E o tratamento, ele tem um pouco dessa parte do psicológico, porque ajuda muito. Eu tenho pacientes que, a hora que não conseguem engravidar, hora nenhuma, a hora que a gente fala assim, tá bom, vamos fazer o tratamento, plim, engravida. Sem fazer nada. Então, você tem uma ajuda da parte do procurei um médico, fui ver se eu tenho um problema, eu falei com alguém e funciona depois. Né? Então, já faz parte do tratamento ir até no médico. Era um bloqueio e que, na realidade, pelo fato de ter ido ao médico, desbloqueou. Pode ser, porque ela viu que não tinha nada. Tá. Né? Ela acha que tinha um problema. Existe uma questão emocional muito forte, porque a mulher ela sente obrigada a ter filho, ela tem que mostrar esse filho para a mãe dela, para a família dela, que a mulher é capaz. Isso. Então, quer dizer, ela já vai com uma carga muito grande. Você já pensou se eu não consigo ter filho? Eu não estou conseguindo ter filho. Eu não conseguindo ter filho? Essa é a pior parte. Essa é a pior parte. Aí ela chega realmente até vocês, Isso, eu acho. E quando ela chega já é uma falha. Eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. E se ela consegue perceber, e se ela faz uma avaliação e vê que não tem nada de errado com ela, que é uma questão mais emocional, muitas vezes faz um desbloqueio e ela consegue. Não, ainda mais o tratamento. Capaz, isso, né? Eu falo assim, vamos fazer o tratamento. Volta mês que vem menstruada. Ela volta grávida. É muito interessante isso, né? Percebe muitas vezes também acontece com mulher que eu não consigo, vou adotar. Adota logo engravida. Não é receita de bolo, tá, gente? Eu acho que é importante colocar. Não é para todo mundo. São as exceções, mas acontecem. Principalmente sim. Porque tinha, assim, algo que a gente engravida no corpo e com a mente. Então, tá tudo ligado, né? Isso era uma coisa que eu ia falar para vocês, que eu estava tentando falar assim. Eu percebo que vocês têm uma preocupação muito grande com todo. Não só com essa mãe, parece que vocês tentam, né, trazer essa mãe para uma realidade, mas com o filho que vai ser gerado, né? E com o parceiro também, ou a parceira, porque é importante isso aqui. Não dá para fazer nada sozinho. Né? Então, é porque eu, como fazedora da coisa ali, às vezes eu me sinto culpada. É um negócio até que às vezes eu tenho que discutir isso na terapia de vez em quando eu pego algum casal. E o que eu tô pegando muito eu não sei se você tá notando isso, esse pessoal agora com essa coisa do culto do corpo, muito testosterona. Então eu tenho mulheres todas bombadas que estão tentando ter filhos, mas elas não ovulam. Porque a gente precisa ter, no mínimo, 16% de gordura no corpo para começar a ovular. E elas vêm
sem nada de gordura. E elas querem engravidar e não dá. E outra dos homens, que são todos bombados, fortões, bonitos, mas totalmente sem esperma. Cresce Com aqui, testículo corta desse aqui. tamaninho. Isso. E aí, mas a gente transa. Desculpa, vocês não têm gametas. Não tem o que fazer, tem que parar de tomar a bomba. E a bomba, hoje eu vejo esses anabolizantes, eles são um dos nossos, é extremamente viciante, porque a pessoa só consegue aquele resultado usando o anabolizante. E cada vez, é assim, eu faço um ciclo a cada 3 meses. Isso no começo. Aí quando você vai ver, eu faço ciclo todo mês. Eu não paro nunca mais. Então, é isso. E isso está aparecendo mais na clínica. Esse tipo de infertilidade que é iatrogênico, que ele está se causando para ele mesmo, para esses casais. Então, isso é uma coisa da mudança também, dessa culto ao corpo. É uma mudança social. Essa né, coisa que tá visual estranha. Então, quer dizer que a modernidade também está prejudicando muito nessa relação, desde o começo, né? Desde o começo dessa questão da mudança da mulher, a mulher ser independente, não que ela não seja, ela precisa, Isso. mas eu acho que com certo limite em todos os sentidos. Todos nós, então, precisamos ter um limite também. E a gente precisa fazer a pergunta, o que é que eu quero? Eu quero ser mãe, eu quero ter uma família, eu quero casar, eu quero... O que é o meu desejo? Porque eu tenho que ir atrás disso. Não é só simplesmente delegar isso para alguém, ou agora passou o tempo. E a gente, às vezes, para não ficar tendo essas conversas desagradáveis, a gente fica em silêncio com a gente mesmo. Então, é muito importante a gente fazer essas perguntas para a gente de vez em quando... Para ver, tá tudo bem? Tá faltando alguma coisa? Porque depois você vai frustrar alguém. Se não for você, vai frustrar parceiro, vai frustrar filho, vai frustrar os seus desejos. Então, eu acho que é sempre uma questão... A gente precisa conversar mais. E eu vejo isso na reprodução, eu vejo isso em todas as outras áreas da medicina. Mas está na contramão do mundo, né? Porque no mundo cada vez menos se conversa, né? Mesmo não assuntos... sensíveis, até assuntos banais não se conversam. Se olham, hoje em dia, Ninguém fala. É o Ninguém mundo fala. instagramável, né? A gente mostra só o que quer, o que é bonito, né? E pouco se fala de intimidade. Eu vejo um movimento, né? Não sei você, Marlene, que começou a acontecer pós-pandemia. Na pandemia começou, que foi uma abertura das pessoas para psicoterapia. Sim. Né? Do que eu converso com colegas, assim, a busca pela psicoterapia aumentou muito e teve uma quebra significante do preconceito. Principalmente dos homens. Dos homens, Os homens são extremamente de todo mundo, preconceituosos. para as crianças, as mulheres já buscavam mais. Mas, assim, as pessoas começaram a se atentar com a pandemia para o valor da saúde mental. Sim. Isso está frequente agora, né? Tem muito a pandemia mais, que a pandemia impôs mais foi. doença mental. Ficou gritante. E as pessoas reagiram mais positivamente nesse assunto, né? E na reprodução humana a gente vê isso muito. Quanto melhor a saúde mental deste casal, melhores os nossos resultados. Por isso que não dá para andar sozinho. Não dá para você... Deixa comigo. Não, eu preciso da ajuda do casal também. E não que seja como uma obrigação, né? Se a pessoa aprender isso, que não é uma obrigação de ter um filho, mas assim, vai pelo seu desejo, talvez a coisa... E uma resiliência que você precisa ter ao longo do tratamento. Porque isso que eu ia perguntar. Qual é o sofrimento que a mulher tem tomando vários hormônios, não é só coisas, tomando, a história começa lá atrás. Também. Porque a gente está falando aqui de ferida narcísica. Aceitar que eu preciso engravidar de um jeito diferente da maioria. A Karen bem colocou aqui, às vezes mesmo com o filho essa ferida não fecha, porque eu queria ter engravidado rápido, sem fazer tratamento, né? É um passo. A aceitação de um tratamento de reprodução assistida, para algumas pessoas, demanda muito tempo. Eu diria que para todo mundo a gente tem que fazer, eu digo que a gente tem o luto da fertilidade, porque a fertilidade é tida como certa para todos nós. A gente passa a vida inteira evitando engravidar fora da hora, porque parece que encostou, pegou, vou engravidar. É muito fácil. Porque eu tenho a minha fertilidade como certa, até que se prove o contrário. Quando eu me deparo com a dificuldade de gravidez, eu perco essa capacidade que eu acreditava ter. Isso é a ferida. E aí, precisar de ajuda de terceiro
para conseguir algo que parece tão banal, que as pessoas conseguem tão facilmente, até sem querer, como os pacientes colocam, é muito difícil. Então, começa daí, é uma ferida narcísica, é uma ferida no ego, é uma ferida de incapacidade, da grande maioria dos pacientes se sentirem menos. Eu já chego abalado para o tratamento. Fazer um tratamento que não me oferece garantias, que me oferece, como a doutora Karen colocou, possibilidades, mas longe de garantias. Às vezes eu preciso de muitas tentativas para conseguir engravidar. A gente fala que é a jornada do casal infértil. É a jornada, eu não sei, às vezes uma tentativa resolve o meu problema, às vezes eu preciso de muitas tentativas. Às vezes eu preciso de material doado, de embrião doado, se eu quiser ser mãe e aceitar essa possibilidade. Então, haja emocional para lidar com tudo isso. Não é que não existe uma relação causa e efeito, né? Nenhum estudo até hoje conseguiu provar que o emocional por si só não deixou a pessoa engravidar. A gente sabe que o emocional pode prejudicar, ele vai funcionar junto. Tanto que tem várias pesquisas, eu sou pesquisadora, né? Como o doutor, ele me apresentou, eu trabalho há 22 anos com reprodução assistida, trabalho com pesquisa na área, e teve uma época que, de tanto que as pacientes falavam, ai, Luciana, eu não engravidei o outro ciclo porque eu estava muito ansiosa. Agora eu estou melhor, comecei a fazer terapia, eu tenho certeza que eu vou engravidar, né? Como se fosse esse o problema. E a gente não sabe o que é. E daí eu fui fazer uma pesquisa. Falei assim, bom, vou fazer uma pesquisa com as pacientes daqui, porque os estudos não são conclusivos com relação à ansiedade interferir ou não nos resultados. E daí eu trabalho numa clínica grande, né, com várias pacientes que os médicos apoiaram essa pesquisa, até participaram comigo. E daí o que eu fiz, né? A paciente chegava para o tratamento, eu aplicava um teste de ansiedade, de estado de ansiedade, de traço de ansiedade, para ver se ela já era ansiosa antes até do tratamento, já era o basal dela. A enfermagem mensurava a pressão arterial e frequência cardíaca e anotava no papel. No dia da transferência do embrião, que é o dia que a gente coloca o embrião no útero, essa mulher ela chegava um pouquinho antes, aplicava de novo o questionário para ver como que ela estava de estado de ansiedade. Daí, aplicava um teste de estresse. Ela entrava para a sala de transferência. Na época, a gente colocava um polar, que é aquele aparelho que a gente usa às vezes para correr, enfim, né? O reloginho hoje está mais moderno. Na época, não tinha tanta tecnologia. Essa pesquisa tem 11 anos. E daí, a gente colocava um polar para pegar o pico de frequência cardíaca ao longo do procedimento, que ela ficava lá. 5 minutos antes do procedimento, a enfermeira media pressão arterial e frequência cardíaca como marcador de estresse, né? 5 minutos depois da transferência também. E logo depois da transferência, ela mastigava um algodão que a gente pegava o cortisol salivar. Agora, só explicando o que é a transferência embrionária. A transferência embrionária é um procedimento super simples, a gente não tem nada invasivo, é como se fosse um Papa Nicolau, onde a gente entra pela vagina com um catéter de silicone, introduz até o fundo do útero e coloca o embrião lá dentro. Então, ele é indolor, super tranquilo, não tem nada de estresse do procedimento em si. Muito obrigada, Karen, porque muita gente que está escutando a gente não sabe o que é uma transferência. Então, depois desse procedimento, ela mastigava esse algodão e a gente mensurava o cortisol salivar. O cortisol é um biomarcador de estresse. E daí, mandamos para analisar esses dados, né? E quando o estatístico, né, que nos atende, mandou o resultado, eu lembro que o médico que trabalhava comigo nessa pesquisa ficou muito frustrado, porque não deu nada de significância estatística. As que ficaram mais ansiosas não engravidaram menos, as que ficaram menos ansiosas não engravidaram mais. Daí ele falou assim, pô, Luciana, a gente fez tanto trabalho para dar isso de resultado? Não deu nada. Daí eu falei, claro que deu. Você já imaginou as pacientes sabendo desse resultado? As pacientes que fazem a transferência ficam ansiosas, depois se responsabilizam que não engravidaram porque elas ficaram ansiosas. Isso vai ser muito legal, vai ser muito bom para elas poderem tirar esse peso. Estigma, né? Estigma, é um estigma. E essa culpa. culpa. Que tudo é responsável, que ela Tudo é tem que ser culpa um dela. bom útero. Então, e várias pesquisas além dessa nossa, né, vão mostrando que
Não tem como a gente isolar o fator estresse e ansiedade. A ansiedade e o estresse por si só não vão interferir negativamente nos resultados de gravidez, mas existem estudos falando que podem colaborar, sim, para resultados mais negativos, né? Mas o que eu estou trazendo aqui para a gente pensar é que é um todo. É o corpo e a mente trabalhando junto. Quando a gente está mais estável emocionalmente, menos ansioso em tudo na vida, as coisas, né? Se o doutor Afonso vai fazer uma cirurgia, tá nervoso e não tá, vai operar? Vai operar, vai conseguir. Mas vai ser diferente do dia que ele tá mais tranquilo, né? Se eu vou numa entrevista de emprego tranquila e nervosa, vai ser diferente, eu vou conseguir passar as informações, mas é diferente quando a gente está melhor emocionalmente, potencializa um resultado positivo. Né? E é isso que eu penso. É isso que a gente busca, que a né? gente busca. Por isso que é uma coisa que não é momentânea. É uma coisa de período, é o tempo. E eu preciso de emocional para eu conseguir enfrentar o tratamento. Porque a cada beta negativo é muito duro. É muito dinheiro investido, é muito emocional investido. E se eu não conseguir o bebê e quero ser mãe, eu possivelmente vou continuar nessa caminhada. O tratamento, ele é curto. Quanto tempo? No máximo 15 dias de tratamento. Onde a gente faz... Normalmente a gente gosta de começar da menstruação, quando a paciente menstrua. E a gente entra com medicações injetáveis, como se fosse insulina, são subcutâneas. Todo dia ela vai estar lá, tem hora para tomar. Tá? E são hormônios humanos, tá? Alguns extraídos de mulheres na menopausa, porque é o FSH e o LH. Outros extraídos de mulheres grávidas, que é o HCG. E aí a gente tem essa parte artificial, mas é isso. São injeções que a gente faz todo dia. E aí a gente vai fazendo ultrassons sequenciados para ver como é que esse ovário está reagindo. Se ele está querendo ovular. Porque a gente tem um controle inteiro do ovário na nossa mão fazendo ultrassom. Então a gente tem direitinho o número de óvulos, de possíveis óvulos, né? E a hora que ele vai ovular, que ele está mais maduro. Que é quando ele passa dos 17 milímetros. Então, a gente vai olhando, ela vai tomando remédio, a gente vai olhando. Então, ela tem que tomar remédio. Esses hormônios sobem numa proporção de 7, 8, 10 vezes o normal. Altera alguma coisa? Demais. É uma TPM monstra. Tá, entendeu? Então, assim, a gente fica... Emocionalmente, a mulher fica diferente. Fica diferente. A gente fica inchada, a gente fica irritada. Não é que dói, é que altera não. a questão dos hormônios, vai Isso. alterando realmente. É aquela de ver um cachorrinho na rua, começa a chorar, né? Briga com o parceiro o tempo todo. Por que você não faz isso? Por que você não tira o negócio? Por que você não... Então, assim, a gente fica com a habilidade emocional muito mais isso alta. Precisa ensinar o parceiro também. Por isso que a gente tem que conversar. Tudo é conversar. E eu gosto sempre dos dois. Porque eles veem e falam, e aí, como é que ela tá? Participar dessa situação. Sempre. Porque é importante também para ele entrar na coisa. Homem, ele só vira pai quando nasce a criança. E quanto tempo Mulher leva vira mãe isso? antes mesmo de engravidar. Então, aí são 15 dias. Nesses 15 dias, tá maduro, dá para colher? Aí a gente vai colher estes óvulos. Como é que faz? Anestesia paciente, com uma agulha e um ultrassom na vagina, a gente vai... Sem corte, né? Sem corte, é só punção. A gente colhe, suga esses folículos que vem junto com óvulos. E aí a gente manda isso para o laboratório, tira a capinha de fora desse óvulo no microscópio, pega o espermatozoide ou joga ele na piscininha, que é a FIV convencional, a fertilização in vitro. Então a fertilização ocorre no vidrinho ali. Ou a FIV com ICSI, que é com a injeção de esperma dentro do óvulo. Pego um espermatozoide, enfio numa agulha, pego esse óvulo, coloco esse espermatozoide aqui dentro e eu espero a mágica acontecer. Em 12 a 18 horas, a gente já vai começar a ter uma divisão, que é o começo da mitose. Em 24 horas, eu já sei se ele está fecundado ou não. E aí eu já tenho 2 células. Bem, Curiosidade. Lindo, Peraí, né? curiosidade. Depois a gente pega, quando ele já tiver com 8 células, que é uma mórula, ou blastocisto, que é ele já grandão, parece um morangão. Aí a gente introduz isso via transferência embrionária e aí a gente espera 10 a 14 dias para fazer o exame de gravidez para saber se deu certo. Fazendo tudo isso,
a gente não tem 100% de eficácia. É os tais 60%. É os 60% no máximo. No máximo. Na média, menos, mas no Bem máximo menos. 60%. Então- Dá mais errado do que certo. Uma pergunta, isso é de aconteceu com uma paciente. Dá para saber o sexo antes? E eu não sabia responder? Dá para saber o sexo antes, porém, no ato de pegar esta célula do embrião, a gente pode romper este embrião. E aí você perde o embrião. Então, é um negócio que a gente só faz em casos de doença ligada ao sexo. Então, o que a gente faz, que é bonitinho até, é centrifugar o sêmen antes de fazer a FIV. A gente centrifuga o sêmen. O sêmen que é mais pesado é X, porque o cromossomo X é enorme. O sêmen que é mais leve é um cromossomo Y, que ele é uma titica. E aí a gente É pega. um cromossomo residual. Ele não Isso. tem tanta função. Se quiser menina, a gente pega só a parte de baixo. Se quiser menino, a gente pega só a parte de cima. Ok. Ah, mas isso na relação natural também existe, né? Tem uma, Mais rápido. Não, tem umas lendas, né? Tem. Se Sim. você transa no dia da ovulação, na hora da ovulação, mais chance de ser homem, porque eles são mais rápidos, que eles são mais Isso. leves. E se você transa um pouco antes da ovulação, o feminino dura mais. Isso. Então é mais ou menos assim. E se for uma posição assim, uma posição assada? Nada não. a ver. Nem Ô, perna pra cima. Marlene, eu acho que é importante a gente esclarecer para quem está escutando, né, aqui a gente, que a sexagem, que é a gente saber o sexo, ela não é permitida no Brasil, tá? A sexagem. A gente sabe o sexo, como a doutora Karen colocou, porque se faz uma análise genética para ver se o embrião é saudável ou não, né? Nos casos que tem uma indicação para isso. Por exemplo, eu tenho mais de 40 anos. Já pode ser uma indicação, né, doutora Karen, de alguns médicos para fazer um Pode, pra exame fazer a biópsia de do biópsia de embrião, ou se eu tenho uma doença genética na família. Agora, eu quero ter uma menina, eu vou fazer tratamento para ter uma menina, isso é proibido porque Isso. eu estou selecionando o sexo. Mas quando eu faço análise genética, a empresa que manda esse material analisado manda se é X, X ou XY. Daí eu fico sabendo sexo. Certo. Mas você não pode escolher. Por quê? Pra gente fazer a escolha do sexo, eu preciso ter o embrião feito. E aí eu tenho um embrião menino e uma menina. Você quer o menino? O que eu faço com a menina? Põe os dois. Entendeu? Então, por isso que não se pode fazer a sexagem do embrião. Porque se você não vai usar só por não querer, que é isso? Eu tô descartando o embrião que é saudável por desejo? Então, por isso que não pode. Mas é Isso factível. também tem que ser explicado. Isso também tem que ser Sim. trabalhado. Sempre explicado. Bem, Sempre explicado. nós estamos nessa conversa tão culta, Muito boa. informativa e importante, mas nós já estamos a 107... Não, 1h47. 107. Então, Nossa, 107 minutos, né, nessa conversa aqui, extremamente agradável. E, em determinados momentos, eu fico imaginando que o tempo poderia parar, porque assim a gente continuando, redundantemente falando, né? Mas queremos aqui agradecer a doutora Luciana Leis por essa aula, por essa explicação toda que foi dada de uma maneira simples, porém contundente e tecnicamente importante. A doutora Karen, com toda a sua experiência aí em poder fazer essa multiplicação de seres humanos, também nos brindou com essas respostas, com esses questionamentos nossos, e só temos a agradecer, e tenho certeza que quem vai ganhar com isso também é quem tiver a oportunidade de acessar o YouTube e ter condições de poder, através disso, vincular-se ao nosso Fábrica de Mentes Inquietas, que exatamente o objetivo é este:
ou seja, poder realmente dar uma balançada na goiabeira para saber o que está podre e o que está firme, né? E com isso a gente ter condições de fazer com que as pessoas possam refletir sobre algo que não é no dia a dia, através da mídia convencional que vai encontrar, tá? Então, quero também aqui cumprimentar e agradecer a professora Marlene, professor e doutor Afonso Souza, e eu fico extremamente satisfeito por ter tido a delegação por parte dos meus colegas de bancada para poder fazer a condução dessas apresentações e também conduzir aqui esse nosso podcast. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Fica aí a nossa caneca, tá, que é personalizada, tá, com o nome de cada um dos nossos convidados, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado a vocês convite. que estarão nos assistindo ou estão nos assistindo. Obrigado.